estamos começando mais um programa Análise Direta. Hoje o nosso assunto é sobre os direitos e benefícios aos portadores de deficiências e doenças graves. É comum que as pessoas portadoras desse tipo de doença, ou mesmo os responsáveis por esses doentes, desconheçam quais são os seus direitos ou benefícios existentes que podem contribuir para melhorar a condição de vida deles. E também, indiretamente, a condição de vida dos responsáveis por eles. Para falar sobre esse assunto, está aqui hoje o pesquisador científico da Unifesp, Cássio Rodrigues Martins de Macedo. Tudo bom? Tudo bem, Patrícia. Bem-vindo. Tudo bem. E você, tá boa? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Bom, quais são os tipos de doenças que a pessoa que é portadora tem direito a benefícios? Existe uma listagem de doenças disponível em diversas ferramentas de busca na internet, né? Para a pessoa ter noção, né? Para a priori fazer uma triagem. E a principal, eu posso citar algumas aqui, por exemplo, a sequela de poliomielite é uma delas, a nefropatia, a cardiopatia grave. Inclusive, essa cardiopatia grave, ela deixa um leque em aberto, o qual precisa ser verificada a caracterização. Por exemplo, os safenados, em que se enquadram na cardiopatia grave, a angina de peito e também os infartos de miocárdio, o qual lesionam e comprometem a força motora de cada paciente. E quais são os tipos de benefícios, né? Porque cada tipo de doença tem um benefício diferente? Exatamente, variam de umas para as outras. Os benefícios, eles abrangem desde isenção de impostos, principalmente, que é o foco, né? O qual eu até realizei uma cartilha, um condensado sobre essas isenções. E também existem benefícios que são direcionados a instituições bancárias, que é a isenção de tarifas bancárias e principalmente a isenção do imposto de renda, que são, vamos dizer assim, uma mordida muito grande que o leão, né, subtrai das pessoas que mantêm o tratamento e às vezes custeiam tratamentos que não estão disponíveis pelo SUS. Então a pessoa tem que ficar atenta, né, a esses tipos de benefício para aumentar a folha de pagamento dela própria, né? Verdade. Existe alguma doença assim que as pessoas nem imaginam que tem benefício, que muita gente não tem esse conhecimento? Olha, existe sim diversas doenças, porque também, como eu falei, uma lista vasta de nefropatia, por exemplo, que a pessoa faz hemodiálise, ela necessita de veículo, né, automotor. Claro, muitas das vezes caracteriza-se através de não condutor, a isenção vai para a pessoa que tenha o diagnóstico, mas há necessidade de nomear um condutor, o que vai ficar responsável por ela, para levar até o hospital fazer o tratamento, né? Então, por isso que caracteriza-se não condutor. Mas existem N doenças, existem inúmeras que as pessoas precisam consultar os seus CIDs através do relatório médico, os quais elas possuem. Então, é necessário sim fazer uma análise primeiramente. Às vezes a pessoa tem até acumula mais de um diagnóstico. Então, se faz necessário para ver assim, qual o benefício, qual a isenção ela se enquadra. Se é IPVA, se é IPI, se é IOF, rodízio, cartão DEFIS, que dá direito a vagas especiais para estacionar próximo de algum local, essa pessoa não pode se locomover, está em período de convalescença, nem sempre a pessoa é deficiente físico, ou auditivo, visual, às vezes as pessoas estão naquele momento se convalescendo. Então, podem sim ter direito a usar por aquele período determinado. Por um período determinado. Você falou em isenção de rodízio. Exato. Né? Isso aqui em São Paulo, né? Que tem rodízio, tudo. Seria para pacientes que necessitam ir muito no hospital, né? Exatamente. Como eu falei para você, Patrícia, existe dentro dessa listagem, como tem muitos CIDs, eu não vou citar todos que vai demandar muito tempo, mas existe sim quando a necessidade do paciente em locomover-se, então carece sim da isenção do rodízio, porque às vezes ele tem um único carro, não tem como ele trocar de veículo. Eu uso um numa semana e outro, quando chegar no meu dia de rodízio, eu uso outro. Nem sempre tem essa possibilidade.
Então, essa isenção de rodízio vai ser agregado o laudo médico, mais a documentação do veículo, a documentação pessoal desse paciente e ser protocolizado no órgão responsável, que seria o DSV. Então, dentro desses órgãos, precisa fazer uma via crucis, entre aspas, para garantir que a pessoa, quando eventualmente receber alguma notificação, olha, o seu carro foi detectado, foi fotografado, você está, infelizmente, descumprindo o dia de rodízio. Então, você pleiteia isso, junto até a companhia de tráfego, também a CET, tem que ser nos dois locais, a mesma cópia, para evitar esse tipo de conflito. É uma boa, né? Porque a pessoa que tem a doença crônica, ela tem necessidades assim de se locomover mais, né? Exatamente. Às vezes, os hospitais não são próximos de onde a pessoa reside. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes. Tudo bem que existe hoje em dia a forma dos aparelhos de níveis glicêmicos, a pessoa checar no próprio domicílio, mas nem sempre o que está disponível no domicílio desse paciente é possível para sanar ou nivelar os níveis. Então, precisa ser mesmo encaminhado a um pronto-socorro. Então, vamos dizer assim, nessa necessidade, nesse período que a pessoa sofre esse mal-estar, eventualmente esse problema que vem a acontecer, ela precisa o quê? Se locomover rapidamente e se dirigir a um pronto-socorro. Se você depender somente do socorro, do SAMU ou do 92, fica um pouco complexo. Às vezes tem muitos chamados, é um dia próximo a um feriado, às vezes é um dia que tem feriados prolongados, então a pessoa precisa ter o próprio veículo já preparado para, se precisar, não é? Verdade, né? Os salários, tem alguma mudança nos salários que a pessoa, do profissional que adquire uma doença, assim, ou profissional que tem câncer, por exemplo? Olha, os profissionais que têm a neoplasia, o diagnóstico, eles têm, por exemplo, benefícios que todo mundo bem sabe, creio eu, a isenção do imposto de renda, para algumas instituições financeiras, isenção de tarifas bancárias, existe também, aumenta, como eu falei, a folha de pagamento da pessoa, e além das isenções para veículo, porque a pessoa também, muitas das vezes, principalmente o câncer de mama, a mulher não pode novamente dirigir qualquer carro, tem que ser um carro adaptado, porque a mama inicia aqui. Então, para você dirigir qualquer carro, não vai ser possível a pessoa dirigir, ela não vai ter aquela força, movimento reflexo ou força motora suficiente para conduzir um veículo. Então, precisa ser um veículo adaptado ou mesmo a pessoa se tornar não condutora, tiver uma pessoa que fique responsável pela condução do veículo. Mas enquadra-se as isenções comumente. E, além disso, algumas doenças também dispõem, como você disse, da questão salarial. Aumento salarial, ela não incide na folha de pagamento dela, se ela é servidora pública municipal, federal. Mas ela tem um benefício assistencial. Isso existe, por exemplo, para os portadores de HIV positivo, existe garantido esse salário de um salário mínimo por mês, esse benefício. A mais? Exatamente. A pessoa tem esse direito, tem prioridade também no saque do fundo de garantia, andamento judicial prioritário, todos os benefícios também que, por exemplo, esse andamento judicial prioritário, o saque do fundo de garantia também se aplica ao diagnóstico de neoplasia. E o saque do fundo de garantia, por exemplo, são só esses 2 casos? Não, tem outros casos também. Existem muitos casos, outros diagnósticos similares, outras patologias, que é possível também se aplicar esse caso. É que como são muitas, e dependendo do CID da pessoa, que tem sempre um CID, por exemplo, sequela de pólio, tem sequela de poliomielite, membro direito, membro inferior esquerdo, membro superior. Então, dependendo do CID, tem que ser analisado caso a caso. É como a Previdência Social. Nenhum caso é igual a outro caso. Não pode você julgar, ter um precedente. Todos os casos são idênticos, não são. Cada caso é um caso. Porque muitos até somam CIDs. Tem outras pessoas que apresentam prontuários que a gente visualiza nos ambulatórios, etc. E você vê que a pessoa tem mais de um diagnóstico. Então, às vezes, precisa ser passado para você tem esse direito, você tem isso, você não tem isso.
Então, fazer um pequeno relatório, um breve relato. É difícil conseguir esses benefícios? Olha, Patrícia, não é difícil conseguir, porque isso aí já existe até há tempo, essas leis. Já são bem antigas até, já foram sancionadas já há um tempinho. Bom, né, transcorrido. É moroso. Moroso é, porque você tem que pleitear órgão a órgão. Se, por exemplo, uma isenção de OF, uma isenção de IPI, Receita Federal. Se é ICMS e IPVA, Secretaria Estadual da Fazenda. Claro, de cada estado. Se é São Paulo, se é Goiás, Alagoas, Pernambuco e por aí vai. Então você tem que percorrer, tem aquela listagem, CRLV, CRV do veículo, tem que estar no nome da pessoa, não pode comercializar por um tempo mínimo de 2 anos esse veículo, não pode ter mais de que um veículo no CPF da pessoa, do paciente, né, que tem a deficiência ou diagnóstico. Tem requisitos, mas não é assim de alta complexidade. Não é de alta complexidade, é isso só posso dizer. Demorado, né? É moroso. Às vezes você, por exemplo, aguarda a média de espera, a estimativa que se aguarda, no mais tardar 120 dias, que transcorre. Pode demorar mais. Se você, por exemplo, deixar de complementar aqueles documentos, você não faltar algum, ou você não cumprir o padrão, aí pode ser que transcorra mais tempo. Mas você cumprindo a risca, não. Tem muita gente que acaba desistindo por achar que não vale a pena, vai demorar, a justiça é lenta no Brasil. Existe sim, Patrícia. Você fez uma pergunta bem profunda agora nessa questão. Tem pessoas assim que desistem, elas ficam tão desgostosas que desistem sim. Chega um tempo que, por exemplo, a cardiopatia grave. A cardiopatia se aplica, a pessoa fala assim, na própria lei, legislação, informa doenças graves que possibilitam isenções. Cardiopatia grave. Tá, mas cardiopatia grave significa o quê? O que está inserido em cardiopatia grave? Dentre elas, a safena. A ponta de safena, stent, são caracterizados como cardiopatia grave. Então, a pessoa já está com aquele diagnóstico. A família já está comprometida o quê? Não que esteja um desespero, não é isso, não é desespero, mas a pessoa está assim... Chateada, né? Chateada, abalada já com aquela pessoa, está tentando se reorganizar, não está com muita disposição para ficar demandando. Então, às vezes a pessoa pega e fala, quer saber? Que demora tanto tempo, vai começando a ficar muito burocrático, às vezes é bom sempre você terceirizar esse tipo de serviço. Sempre uma pessoa que você procura um profissional que faça, porque aí ele vai exigir de você aquela documentação e ele vai acompanhar. Agora, quando a própria pessoa acompanha, claro que é possível sim as pessoas acompanharem e também protocolarem, não há problema. Isso aí, quem tem o diagnóstico, não é necessário você ter nenhum profissional que faça, né, que proceda. Mas se a pessoa preferir um profissional... É bom, né? Para a pessoa não se desgastar. É porque a pessoa já está lá fazendo tratamento, né? Preocupada com a saúde, assim. Principalmente. É bom ter um profissional ajudando, né? Quando a pessoa está assim em terceira pessoa, você tem uma visão panorâmica, é como você vê de cima. Então a pessoa não fica, entre aspas, falando português castiço, o seu sangue não ferve. É verdade. Você não fica irritado com aquilo, você não fica desgastado. Agora, quando é a própria pessoa, quando é o seu próprio amigo, parente, familiar, você interpreta de outra maneira. Verdade, verdade. E, cardiopatia grave, então você estava falando, né? Quem fez cirurgia do coração... Exatamente, stent, safena, angina, tem casos de angina de peito, né? Angina pectoris, no caso também de infarto do miocárdio, porque tem infartos que lesionam uma fração, né? Agora, tem infartos que lesionam boa fração. E a pessoa fica com o movimento comprometido. O AVC, por exemplo, acidente vascular cerebral, também é uma sequela neurológica, mas ela compromete os movimentos. A pessoa não vai ter dependendo do tipo de sequela, de comprometimento, nem sempre ela vai ter uma recuperação rápida, a ponto de ela dirigir um veículo, carregar um pacote, subir uma escada. A recuperação é lenta, é progressiva.
mas não é intensa. De uma hora para outra a pessoa vai já se recuperar. Tomara a Deus que se recupere, mas... É, verdade. Eu vou para um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com o Cássio e falando, né, quais são os benefícios que as pessoas portadoras de doenças crônicas têm. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com o Cássio Rodrigues, que é pesquisador científico. Estamos falando sobre alguns benefícios que as pessoas têm, né? Portadores de doenças crônicas, por exemplo, vamos dar alguns exemplos, né? Isenção do imposto de renda. Isenção do imposto de renda. Então, aí a gente tem aqui a pessoa que é portador do vírus da AIDS, né? Alienação mental seria qualquer tipo de doença. É uma doença que compromete a intelectualidade, né? A pessoa tem um diagnóstico, por exemplo, de esquizofrenia, tem um diagnóstico que compromete a atividade laborativa, a pessoa não pode, por exemplo, se há, por exemplo, necessidade de vigilância, que existe, por exemplo, tipos de diagnóstico de deficiência intelectual que carece de vigilância. Então, a pessoa necessita de um cuidador. Ela necessita ser não trancada, mas sim vigiada, ou seja, ela precisa verificar os atos, os procedimentos. Ela não tem independência para a vida cotidiana. Ela precisa ficar sempre sob cuidados. Até mesmo tem pessoas que esse sob cuidados, essa vigiada, até suicídio. É isso que deixa essa porta entreaberta. O suicídio também se enquadra nisso. Tem quadros de depressão. É isso que eu ia falar. Então, pessoa que tem depressão... Pois é. Também, pode ser isenta? A pessoa que tem depressão é uma questão muito delicada. Se ela mesclar com outro diagnóstico, por isso que eu falei de vários diagnósticos no primeiro bloco. Esse primeiro bloco citou alguma coisa que entrou nessa questão, por isso que tem pessoas que têm mais de um diagnóstico. Então, pode ser que ela tenha uma deficiência intelectual agravada com um quadro de depressão. Aí necessita da vigilância. E aí, por sua vez, por exemplo, dá direito, por isso que tem na Lei LOAS, Lei de Organização e Assistência Social, que garante um benefício independente da pessoa recolher previdência. É moroso, é bem complexo você conseguir, porque tem instâncias, tem primeira, segunda, terceira instância via administrativa, via judicial, depois se a pessoa não consegue na via administrativa, e a pessoa tem que comprovar essa incapacidade laborativa. O que é o deficiente intelectual? Ele não tem capacidade para gerir a própria vida. Então, às vezes tem a necessidade de interdição, a pessoa tem que promover uma ação judicial, tem uma junta médica que faz uma análise daquela pessoa para comprovar que realmente essa pessoa está com um diagnóstico que compromete, inclusive, ela permanecer sozinha. Tem pessoas que permanecem sozinhas, elas, com qualquer coisa, tiram a própria vida. Então, por isso que... E a pessoa que tem esquizofrenia também não consegue viver sozinha também, né? Também precisa de vigilância. Tem algumas outras doenças... Muitas. Né? Da mente. Psiquiátricas. Diagnósticos da questão psíquica que carecem, sim, de vigilância. Porque não é só o suicídio em si. Tem casos que a pessoa tenta, não só com uma arma branca, mas a pessoa tenta com remédios, toma uma hiperdosagem do remédio e acaba vindo a óbito. Ou se não vem a óbito, pode ter uma outra sequela e uma doença sobre doença. Fica muito complicado. Por isso que tem até o acréscimo pela lei de 25% sobre já um salário mínimo recebido pelo BPC. Lembrando que o BPC é do Ministério do Desenvolvimento Social e a Previdência Social. Os dois fazem a gestão. Se uma pessoa que não estava trabalhando quando adquiriu a doença, ou que nunca trabalhou, nunca recolheu impostos, né? Ela tem direito a algum benefício também? Tem. Se a pessoa, por exemplo, o autista, você me lembrou dessa questão, o autista ele pode ser, independente da idade, declarado no imposto de renda. Para você o quê? Nos casos de tratamento, como eu frisei no primeiro bloco, nem sempre no SUS vai ter toda aquela gama aquela listagem de tratamentos, terapias que esses pacientes vão ter
que fazer, né, que os médicos recomendam. Então, nesse caso, a pessoa pode sim declarar no imposto de renda. Claro que não pode declarar, por exemplo, pai e mãe. Ou o pai declara ou a mãe declara. Entendi. Um dos dois tem que declarar. Não pode os dois declararem em duplicidade. Mas as despesas médicas você pode sim, são dedutíveis. Ah, é? É, são dedutíveis. Todas? 100%? Todas as despesas médicas. Você tem essa... Porque precisa de vários tipos de tratamento, nem sempre estão disponíveis. Não é que não estão disponíveis, não existe no SUS. Agenda. Questão agenda. Você vai procurar... Tem outras pessoas que também têm. Elas também têm pressa, né? Tem prioridade. Não tem sim, assim, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tem uma prioridade, fulano A, B, C tem outra prioridade. Não tem como, né? Então você tem obrigado a pagar. E eu já ouvi falar que existem doenças que precisam de remédios muito caros e que aí o governo tem obrigação de manter, né, o remédio para essas pessoas, é isso? Sim, existe uma medida cautelar e geralmente as pessoas entram via judicial, acionam o Ministério da Saúde e esse benefício é concedido, só que tem a morosidade. Por exemplo, remédio para hepatite C, medicamentos para hepatite C são caríssimos. Tem que ser pleiteado via regulação de saúde, tem uma hierarquia, até você chegar, você esgota as possibilidades via administrativa, Secretaria de Saúde, etc., até chegar um parecer final. Até tem casos que a pessoa consegue, normalmente, não vou indicar já, que a pessoa já prossiga, já buscando via judicial. Você se pleiteando via administrativo, você pode sim conseguir. Mas no caso de ser não indeferido via administrativa, você tem esse direito de procurar via judicial. Mas em relação aos medicamentos, para citar um tipo de enfermidade, de diagnóstico, patologia que tem um custo muito alto, esclerose lateral amiotrófica. Foi até inclusive o artigo desse mês que eu publiquei na revista Psique. Porque é uma doença que tem poucos recursos, tem só conhecimentos que as pessoas e os médicos dispõem, são exames relacionados à detecção. Ela se mimetiza com outros tipos de diagnóstico, ou seja, a pessoa pode nem sempre estar com esclerose lateral amiotrófica, mas ela tem um desgaste muito grande em ficar aguardando medicamento como o Riduzol, BiPAP para ela respirar, tem a traqueostomia, que tem que proceder às limpezas das vias aéreas, etc. E nem sempre o SUS consegue conceder uma atenção a todos. Há uma demanda muito grande. Apesar de no SUS existir, a garantia é chamada de atenção AD1, AD2 e AD3. O que seriam essa AD1, AD2 e AD3? São formas e profundidades, vamos dizer assim, de atendimento gratuito, inclusive domiciliar. No SUS tem isso, é previsto. Só que até você levar a efeito, uma fisioterapia domiciliar, por exemplo, um tipo de troca de curativo, no caso a neoplasia, por exemplo, a mulher até recuperar a mama, tem um processo, né, quando retorna, tem as sessões de quimioterapia, então a pessoa poderia obter esse benefício, mas muitos desconhecem, como você falou no primeiro bloco, a pessoa às vezes fica desgostosa por aguardar e ficar pleiteando, aguardando uma resposta, e não tem a resposta, e acaba desistindo e tendo mesmo que, infelizmente, custear. Verdade. Existem pessoas também que acabam, têm um emprego, né, fixo, está estabilizada na vida e de repente adquire a doença. E no caso da pessoa, de repente, adquirir uma doença que vai impossibilitá-la de trabalhar, a empresa fica obrigada a alguma coisa, ou o governo, ou mesmo o governo? Como que essa pessoa deve agir? Aí é que está o quesito pré-existência. Tem casos que a pessoa não tem pré-existência e tem casos que a pessoa, obviamente, o paciente que vem a ser paciente, como você falou, é uma pessoa perfeita e ela, entre aspas, perfeita, não tinha nenhum diagnóstico e, infelizmente, foi acometido de algum diagnóstico. Eu vou citar para você o exemplo, por exemplo, da paralisia infantil.
Tem pessoas que tiveram na infância, teve uma fase aguda, ela teve uma estabilização, teve várias operações, muitas delas não tiveram necessidade, mas assim mesmo tiveram que colocar, entre aspas, os nervos no lugar, o sistema neuromotor, fazer exaustivas sessões de fisioterapia e a criança praticamente, vamos dizer assim, passou uma borracha. Agora, quando elas estão ficando na faixa entre seus 50, 55 anos, surgiu a síndrome pós-pólio, ou efeitos tardios. Então a pessoa era perfeita, ela subia escada, ela era dinâmica, ela era ativa. Muitos, por exemplo, conheci vários advogados, muitos advogados com paralisia infantil, sequelados pela pólio, e volta e meia eles têm que delegar essa tarefa de acompanhamento processual para um estagiário ou para um advogado, um colega, fazer uma parceria, porque não mais tem condições de ficar no balcão de um fórum, mesmo que tenha, tem cadeira, é adaptado, tem acessibilidade. Não é a questão, a pessoa não mais tem energia, força psicomotora para permanecer com aquele ritmo que ela tinha. E não é fatoridade. A pessoa fala, fatoridade, não é fatoridade. Tem pessoas que têm acima de 60 anos e são muito ativas, mais do que uma pessoa mais jovem. Sim. Não são sedentárias, ou alguns são até sedentários, mas têm um vigor, né, uma saúde boa em relação ao fator cronológico de idade. Então, isso é um exemplo que eu poderia citar. A pessoa trabalhou, fez aquela via cruz, estudou, trabalhou, se formou, daqui a pouco ela dá uma baixa. Como se fosse assim, desarmar um disjuntor. E a pessoa se vê depois comprometida, porque não pode trabalhar. Por isso que me gerou a ideia de realizar esse estudo, essa pesquisa, porque muitos são chefes de família. Tem filhos na idade de faculdade, tem filhos que estão entrando na faculdade, outros já estão em andamento, são chefes ou chefas de família e acabam não podendo trabalhar. Então, precisam assim, verificar quais os benefícios disponíveis para suprir as necessidades deles próprios e dos familiares. Sim, se de repente a pessoa tem vários filhos, pessoas que dependem, né, dele. E a pólio, as pessoas que tiveram, você falou que pode ter sequelas depois de muito tempo, né? Isso é conhecido? Olha, Patrícia, é conhecido. As pessoas sabem que tem essa possibilidade de depois de alguns anos ela ter sequelas? Olha, esse estudo ele surgiu através do ambulatório neuromuscular aqui da Unifesp, em São Paulo, o qual eu sou pesquisador científico. Até foi um estudo que eu fiz a priori, através daquele livro que eu publiquei, que eu fui, inclusive, entrevistado por você. Aqui, sim. Pois é, lembra? Sobre Lembro. A poliomielite, o local silencioso no Brasil. E ele informa sobre os tipos de sequela que essas pessoas sofreram. Por exemplo, eu estava empurrando um carrinho de supermercado, de repente comecei a tomar um tombo. Comecei a ficar com fraqueza muscular. Vai dando uma fraqueza progressiva. A pessoa não vai tendo aquele tônus. Então a pessoa, por mais exercício que faça, não firma. É como você se alimentar e não suprir os nutrientes, não distribuir os nutrientes. A pessoa não tem aquela absorção. Então a pessoa começa a ter fraqueza muscular progressiva, por isso que é chamada de doença neurodegenerativa. E aí incapacita para a atividade laborativa. Para o trabalho, né? A gente vai para mais um intervalo, mas já a gente volta falando mais sobre esses benefícios. Você que está acompanhando a gente, não saia daí que é rapidinho. Até já. Estamos de volta com a análise direta. Estou conversando hoje com o Cássio Rodrigues, que é pesquisador científico. Estamos falando aí sobre doenças crônicas que geram um direito, né, das pessoas a terem vários tipos de benefícios. E vamos falar um pouquinho sobre a microcefalia, né? Perfeito. Houve um surto aí no ano passado. Agora já veio a notícia de que já faz um ano que começou aquele surto. As crianças que nasceram com microcefalia já estão com 1 ano de idade, né?
E quais são os direitos que as famílias dessas crianças vão ter, né? E a gente estava falando aqui no intervalo a respeito de outras, que não é só o Zika vírus, não é só, né, transmitido pelo mosquito da dengue. Exatamente. Então, Patrícia, o mosquito Aedes, ele transmite, como todo mundo bem sabe, a Zika, a dengue, o chikungunya, né? Mas em relação à forma de transmissão, ela tem que ser verificada a gestação, o período de gestação dessas mães. Se elas tiveram algum comprometimento com rubéola, se elas deixaram de fazer cumprir aquela risca, né? As especificações no período da gestação, acompanhamento pré-natal, etc., envolve esse tipo de questão de imunização também. Atenta-se atualmente para os teratogênicos. Esses teratogênicos têm a ver com agrotóxico. Esses agrotóxicos que envolvem, vamos dizer, um comprometimento com a água potável, podem gerar uma sequela de microcefalia. Existe uma pesquisa, o qual foi feita até por pesquisadores argentinos, que fala do piridoxifeno. Esse piridoxifeno, ele causa problemas, sequelas neurológicas, quando se aplica em água potável, porque vai ser irrigado as plantações. Então, aquilo fica impregnado. Na Colômbia, existiram 60 mil casos, 60 mil gestantes que não tiveram o Zika vírus, contraíram o Zika vírus, mas tiveram os partos, foram parturientes, tiveram crianças e não tiveram nenhuma sequela de microcefalia. E lá circula o vírus, o Aedes aegypti, normalmente. Nossa, e o que aconteceu então aqui no Brasil, provavelmente? Que o surto foi tão grande assim? Eventualmente, como eu falei, pode ser uma não atenção ao período de gestação, pode ter ocorrido esse aumento, e principalmente são dois fatores: agrotóxico, água e meio ambiente. E esse agrotóxico que pode causar, né, a microcefalia, ele é muito usado aqui no Brasil? Olha, no Brasil ele é usado. O único estado que baniu, até para as pessoas consultarem, consultem piridoxifeno, foi o Rio Grande do Sul. Piridoxifeno. Piridoxifeno. Ele é usado em todo tipo de... É um inseticida. É um inseticida contra mosquitos. Em qualquer tipo de plantação? Lavouras qualquer usam tipo de muito. Alimento pode ter? As lavouras justamente usam esse tipo de aerossol, de agrotóxico, para evitar perder a lavoura. Até concordo nesse ponto, mas não a ponto de comprometer a saúde das pessoas. Então o Rio Grande do Sul, ele resolveu banir, não mais utiliza o piridoxifeno. Até no Brasil ele tem um nome diferente, chama Tiger 100 ou Tiger 100, né, em inglês, que é comercializado no Brasil e feito nos Estados Unidos. Ele é comercializado aqui com esse nome. Em relação ao comprometimento, essa pesquisa alerta que tem até um grau de toxicidade até um pouco elevado. Ela deixa em aberto isso. É um grau assim de atenção. Então, se a própria pesquisa informa que é um grau de atenção, então não é bom. Se a própria pesquisa do próprio local, em loco, do próprio Estados Unidos, alerta que há um nível de toxicidade severo, então comprometeu, pode ser uma das formas que aumentaram, tiveram uma fatia de culpa em relação ao aumento da microcefalia. Outro caso é que o Brasil, não vou dizer Brasil, e o brasileiro em si, porque depende muito da tipificação e a forma que a pessoa mantém a sua conduta. Mas se ela não aplicar, não a pessoa ser ecologicamente correta, tudo, né, ser ecologicamente correta, mas fazer o possível, coleta seletiva e até logística reversa. Essa logística reversa que eu comento, e até saiu nesse artigo desse mês, a revista Psique, e vai sair no mês que vem também em relação ao Aedes aegypti, ela aborda a pessoa fazer um reaproveitamento de tudo, para evitar resíduo sólido e líquido. Quanto mais resíduo sólido e líquido assim se acumula, mais o mosquito arruma um local para haver procriação, porque ele resiste a 450 dias fora d'água. Então, muito tempo, hein? Muito tempo, e independente de ter água ou não. Mais de um ano. Pois é.
Se tiver poças, por exemplo, pequenas, até um copinho de acetato que você jogue num terreno baldio, etc., aquilo vai virar um túnel para reprodução. E vai dali mesmo surgir larva, pupa, mosquito adulto, etc. As fases, né, do mosquito estão tranquilamente ali latentes. Quando chegar outra estação de verão, quando chover, quando aquilo encher de água, vai acionar. Meu Vem Deus, tudo à tona. que mosquito, hein? São que resistentes. Mosquito resistente. E ainda tem o caso da transgenia, expostos à tetraciclina, que foram expostos aqui, liberados em Piracicaba, em Jacobina, na Bahia, etc. Tem também essa questão de um mosquito super resistente, porque foi modificado geneticamente. Isso aí já desde 1960, existe um estudo no Wall Street Journal que também comenta sobre essa questão de insetos inseticidas. Sempre eles manipulam uma forma de haver um predador forçado. Mas esse predador forçado, muitas das vezes, não é levado em consideração a repercussão dele. Aí é que está. O que ele pode prejudicar o ser humano. Que tipo de... me explica melhor sobre esse predador. O predador é da seguinte forma. Se tem uma lavoura que é afetada por determinada espécie, então é preciso criar um predador natural. Então, por isso que eles criaram, no caso da Oxitec, criaram um mosquito transgênico, ou Aedes aegypti do bem, para não permitir que, quando chegasse à fase adulta, o mosquito morre. Eram machos que tinham esse gene modificado, e quando copulavam com fêmeas, que justamente é a fêmea que pica e extrai o sangue, né, e repassa, transmite o vírus da Zika, ou o dengue, ou chikungunya, eles não iam chegar à fase adulta. Só que, muitas das vezes que forem expostos à tetraciclina, eles podem se tornar, ou se tornado, resistentes. Os aerossóis, por exemplo, aquele fumacê, se ele não estiver próximo, ou ele estiver voando um pouco mais alto, ele não elimina. O que vai eliminar é você fazer a limpeza. A própria pessoa cuidando, zelando. Prevenir da seguinte forma, você vê qualquer foco. As pessoas veem as poças d'água, que é uma coisa que é difícil de tirar. É uma das coisas que junta. Agora, lixões, aterros sanitários que fica tudo exposto, praticamente um criadouro. Eles estão cevando, entre aspas, para justamente na próxima estação de verão surgir outro surto. Meu Deus, e eles ficam ali como se estivessem congelados, é isso? Como se estivessem eles ficam parados, sendo preservados. Preservados, ficam assim lá, parece que estão congelados criogenicamente, né? Esperando o momento da próxima estação para eclodirem. Quando você, por exemplo, lança um feixe, estiver num lugar escuro, um local escuro, com sombra, eles até se prendem no fundo do recipiente. Na sensação mínima de luz, eles mesmos, na fase de larva e de pupa, baixam até o fundo do reservatório. Quando você tira o feixe de luz, eles voltam à superfície. Mas, para você eliminar, vamos supor, eu tenho pneus. No meu quintal eu tirei a água. Ou tenho recipientes. Você tem que raspar com uma bucha, uma esponja, etc. Fazer a lavagem para eliminar. Porque ali eles vão continuar, muitas das vezes, dependendo da fase em que estão, independente de ter água ou não. Eles vão resistir. Vão continuar. Quando a pessoa tira, lava tudo, aí você consegue eliminar o foco. Consegue eliminar. Voltando à microcefalia, né? Os bebês que tiveram aqui no Brasil, a família está tendo direitos específicos? Sim, eles estão tendo uma atenção relacionada a uma equipe multidisciplinar, que o Ministério da Saúde sempre mantém informado no site, até divulgando várias notas sobre o acompanhamento das crianças que foram sequeladas com microcefalia, né? Tiveram dependendo se foi acometido com Zika ou de alguma outra sequela. E eles têm um acompanhamento psicológico, acompanhamento psicopedagógico, principalmente acompanhamento médico, para verificar as funções vitais, principalmente problemas visuais que podem surgir, podem vir a acontecer no globo ocular, tem um comprometimento, e principalmente comprometimento neurológico. Esse é o principal, se a criança vai conseguir memorizar, se ela vai conseguir falar, ou ela pode demorar mais a falar,
Às vezes não vai ter aquele dinamismo que uma criança que não tem microcefalia se desenvolver ao longo, né? Pois é, por isso que daí a importância, né, dessas crianças, a família dessas crianças ter uma assistência do governo, né? Exatamente. Infelizmente o tempo está acabando, o tempo do programa. Quer passar o seu contato para quem estiver em casa, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, com um e-mail ou rede social? Claro, eu passo sim. Como são muitas doenças, Patrícia, eu até recomendo que as pessoas podem enviar sem compromisso as perguntas. Olha, eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão tem um diagnóstico X. Eu respondo sem nenhum problema. Eu posso passar o e-mail? Pode passar. É rodrigues.cassio@unifesp.br. E as redes sociais está como Cássio, com Y, CASSYO, Rodrigues, M.M. Essa é a forma que você pode entrar em contato por inbox ou por e-mail, que eu vou ter um grande prazer de responder a todos. Muito legal. Muito obrigada, então. Eu agradeço pela vocês. Presença. Está convidado a voltar. Muito obrigado. Ok? Obrigada. Obrigada pela audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta. Entre no YouTube também, no nosso canal do YouTube, que é /Análise Direta. Ok? Você pode assistir lá várias edições do programa e nos mandar sugestões. Um beijo e até a próxima.